Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de hoje, que vai tratar sobre as características gerais do planeta Terra. Bem pessoal, primeiramente nós temos que localizar o planeta Terra. O planeta Terra está inserido no Sistema Solar, composto por 8 planetas, e a Terra sendo um deles. O planeta Terra está localizado na terceira colocação em relação à distância do Sol. Nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, compondo aí o Sistema Solar. Durante muito tempo se acreditou que a Terra fosse uma estrutura quadrada, depois redonda, só que esse redondo tem lá suas configurações diferentes. Isso porque, na realidade, com o avanço tecnológico e científico e a utilização também dos satélites artificiais, chegaram-se a uma conclusão de que a estrutura da Terra é de forma geóide, com o achatamento nos polos e sua superfície de forma irregular. O planeta Terra executa vários tipos de movimento, mas dentre os principais, vamos estar falando aqui agora nesse momento da rotação. O que é a rotação? É o movimento que a Terra executa em torno de si mesma, em torno de seu próprio eixo, e isso nos dá aí uma consequência, que é a sucessão dos dias e das noites. Consequentemente, devido à iluminação e à radiação solar, nós vamos ter momentos diferentes. Em um lado da Terra é dia, no outro é noite, por conta dos fusos horários diferentes. Tá? Então, a sucessão dos dias e das noites é consequência aí do movimento de rotação. Se você estiver observando, parar para observar aí a questão da rotação, você percebe que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Se você ficar paradinho, fixamente, olhando, observando esse movimento, você vai ter uma ligeira impressão de que é o Sol que se movimenta em torno da Terra. Esse tipo de observação, esse movimento, nós vamos caracterizar e classificar como movimento aparente do Sol. Aparentemente é o Sol que circula em torno da Terra, quando na verdade é a Terra que gira no seu movimento de rotação. Outro movimento muito famoso é o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra executa em torno do Sol. E esse movimento ele vai se caracterizar nos anos, né, no ano solar, ou seja, ele vai durar cerca de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Esse excedente, tá, é o que nós vamos chamar de, o que a gente vai colocar na conta para, 4 anos depois, chegarmos ao dia 29 de fevereiro, que vai ser o ano bissexto, tá? Por quê, gente? Porque lá na rotação nós utilizamos o termo 24 horas, mas é para arredondar a conta, quando na verdade são 23 horas 56 minutos e cerca de 4 segundos, tá? Então essa sobrazinha, essa que fica faltando para fechar as 24 horas, nós vamos adicionar lá na frente, para que ao longo de 4 anos nós venhamos a ter aí, portanto, o ano bissexto e, consequentemente, a data de 29 de fevereiro. Ainda falando na translação, gente, nós vamos ter aqui uma questão diferente. Devido à diferença de radiação solar e, consequentemente, de iluminação solar entre os hemisférios, norte e sul, nós vamos ter 2 nomezinhos que vocês devem guardar na memória. Quais são eles? Equinócio e solstício. Ó, presta atenção. Equino vem de equidade, vem de igualdade. Então, os equinócios correspondem a dias e noites de mesma duração, ou seja, eles vão ter aí mais ou menos o mesmo tempo de duração entre o dia e a noite. Já os solstícios ocorrem aí em momentos oportunos, quando os dias e as noites terão de durações diferentes. Exemplo, solstício de verão no hemisfério norte, o verão, né, nesse caso o dia terá maior duração do que a noite. Consequentemente, lá no sul, nós vamos ter o solstício de inverno, que seria aí a noite, né, o tempo da noite ser maior do que o tempo do dia, tá? Dá uma olhadinha na ilustração abaixo com relação às estações do ano. Vou dar uma dica para vocês, hein? Olha essa sigla, VOIP. Verão, outono, inverno e primavera.
Esta é a sequência das 4 estações. Nós devemos levar em consideração que o Brasil está localizado, sua grande maioria, no hemisfério sul, tá? E quando nós estamos no inverno, é verão no hemisfério norte. Então, veja essa ilustração com relação às estações do ano. E notem que o Polo Sul, pessoal, vai ser iniciado o seu verão entre os dias 21 a 23 de dezembro. Será o início do inverno no hemisfério norte e, consequentemente, do verão no hemisfério sul. Atentem que o Brasil está localizado no hemisfério sul, então será o nosso verão quente e muito chuvoso, né? E isso faz com que nós venhamos ter aí o verão de dezembro a março. Olha só, nos meses de março, entre os dias 20 e 21, nós vamos ter o início da primavera, tá? Lá no hemisfério norte. Mas no hemisfério sul será quem? O outono. Lembra da sigla? Eu disse VoIP, tá? Verão, outono. Consequentemente, nós vamos ter aí o inverno no meio do ano no Brasil. É isso mesmo, entre os dias 20 e 21 de junho tem início o inverno no Brasil, lá no hemisfério sul, enquanto que nós vamos ter o verão no hemisfério norte. E entre os dias 22 e 23 de setembro terá o início, no caso do outono, no hemisfério norte, e da primavera no hemisfério sul, e aí a gente fecha este ciclo. Note que o verão e inverno nós vamos ter solstícios, né? E aí, solstício de verão, solstício de inverno, você já aprendeu aí essa diferença técnica. Quando nós formos avaliar agora as zonas térmicas da Terra, tá? Devido a essa diferença, tá, de radiação solar entre as áreas do planeta, nós vamos ter aí 3 zonas térmicas distintas, tá? E isso só é possível devido ao eixo de inclinação da Terra, tá? De forma meio que arredondada, a luz do Sol não vai chegar com a mesma intensidade em todos os locais da Terra. Essas áreas distintas, áreas diferentes, nós vamos classificá-las de zonas térmicas da Terra. Que são, vejam só, a zona tropical, formada aí pela área que está localizada entre, no caso, os trópicos, né, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, com a linha do Equador na região central. Ela é a que recebe a maior quantidade de iluminação de radiação solar, tá? E, portanto, é a área mais quente do planeta. Dos trópicos até os círculos, nós vamos ter aí as zonas temperadas, tanto no norte quanto no sul. E nas regiões polares, o próprio nome diz, né? Zonas polares, tá? Os raios não vão atingir de maneira muito inclinada e por essa razão a quantidade de calor recebida é muito pequena, é bem menor durante todo o ano, e a formação das geleiras por conta disso. Então nós vamos ter aí as zonas polares nas regiões polares do planeta, tanto o norte quanto o sul. Zona temperada, norte e sul. E também a zona tropical, norte e sul. Então perceba aí pela ilustração as zonas climáticas da Terra. E aí, como a gente viu aí, né, questão um pouquinho anterior, a gente já havia falado nas estações do ano. No verão, os dias são bem mais quentes, né, e longos, tá? Porque nós vamos ter o famoso solstício, lembra do que falei? Então, os solstícios, em consequência do maior tempo de exposição dos raios solares. Já no outono e na primavera, as temperaturas tornam-se mais amenas e o dia e a noite vão ter a mesma duração. Agora, no inverno, a temperatura do ar é mais baixa, e isso faz um pouquinho de frio, né? E as noites são mais longas, e os dias são mais curtos, né? São menores, devido aí a no caso do inverno, solstício de inverno, e essa diferença entre solstício de inverno e solstício de verão. Atenção para a observação. No Brasil, devido a estar nessa área tropical, a maior parte do Brasil não apresenta as 4 estações bem definidas. As 4 estações elas são mais bem definidas, principalmente nas zonas térmicas chamadas de zona temperada. Na zona tropical, no caso do Brasil, a gente não vai ter aí essa definição tão bem do verão, do outono, da primavera e do inverno, com exceção na região sul do país, no nosso clima subtropical. Para fechar, gente, vamos falar aqui, né? Fusos horários brasileiros. Os fusos horários. E com relação a isso, o que nós temos a observar com relação ao fuso horário? O meridiano de Greenwich, ele vai determinar o marco zero desse início. Então, cada linha, cada fuso traçado, tanto para leste quanto para oeste, é equivalente a 15 graus ou 1 hora. Então,
Cada vez que nós deslocamos para leste, as horas aumentam. Para oeste, as horas diminuem. Mais precisamente falando de Brasil, o Brasil tem 4 fusos horários, que são eles: o fuso -2 nas ilhas, né, nas ilhas oceânicas, na ilha de Fernando de Noronha, por exemplo, o fuso -3, que é o oficial de Brasília, tá, que abarca aí a maioria do território brasileiro, -4, estado do Amazonas, lá em Manaus, e o -5 em Rio Branco, no Acre, é um exemplo bem prático. O que isso significa? -2, 2 horas atrasados em relação a Greenwich. -3, que é o nosso, né? 3 horas atrasados em relação a Greenwich. E assim sucessivamente. Se em Brasília for meio-dia, nós estamos no fuso -3, no -4, né, 1 hora atrasada em relação a Brasília, no -5, 2 horas atrasada em relação a Brasília. Então, se for meio-dia em Brasília, lá no Acre, será 10 horas da manhã ainda, porque ela está no -5 para 3, são 2 fusos horários de diferença, 2 horas de diferença. Então, aí, portanto, é a definição dos fusos horários com relação à localização. Detalhe, gente, ó, dá uma olhadinha aqui na ilustração, nós vamos ter aí a linha internacional de data. Em uma viagem, ao cruzar a linha internacional de data, em uma viagem devemos atrasar o dia se estivermos indo de oeste para leste, ou então adiantar se estivermos indo no sentido contrário, de leste para oeste. Então é bem interessante, é possível sim viajarmos no domingo e chegar no sábado. Bom pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, fiquem todos com Deus e até a próxima!